funcionar, senão o padre que tava morto faz tempo. Mas a nossa tá funcionando. Galerinha, putz, ontem no apoio resolvemos umas questões de matemática, sabe, daquelas de deixar o professor gaguejando na frente da turma. Meu Deus, coisa linda. Pessoal, determinantes é o nome da matéria. Sobre matrizes, determinantes. Assim como as pessoas honestas têm apenas um RG, as matrizes elas têm um número que as representa, certo? Um número que representa a matriz. Imagina eu poder pegar um número só que me diz quem a matriz que o originou é. É uma característica dessa matriz. Conseguir achar esse número que representa uma matriz é muito importante. E óbvio que esse número deve ser calculado a partir do uso de todos os números da matriz. Porque uma matriz, por mais que ela seja muito parecida com outra, se um elemento delas for diferente, elas são diferentes. E se elas são diferentes, o determinante delas tem que representar essa diferença. Determinante de uma matriz é como se fosse o RG, o CPF da matriz, a carteira de identidade, o número de identificação. É um número que, para ser calculado, deve englobar todos os elementos da matriz, porque se um deles sofrer uma alteração, o determinante deve revelar essa alteração. E a aula de agora vai te mostrar as técnicas para começar, né? Porque a técnica mais ninja para calcular o determinante é através do Teorema de Laplace. E o Teorema de Laplace é ninja, um mutante Power Plus, porque ele é complexo. Então nós vamos devagarzinho aprendendo ele. Mas hoje eu vou te ensinar a calcular o determinante de 3 tipos de matrizes. 1 por 1, 2 por 2 e 3 por 3. Já fica claro que só matrizes quadradas aceitam determinante. Matrizes retangulares que não sejam quadradas, perdão, não aceitam determinantes. Então vamos lá, uma matriz unitária, eu duvido que tu adivinhe. Quem é o determinante de uma matriz unitária? É o próprio elemento. Por isso que eu não vou te cobrar isso na prova, porque é muito idiota. Certo? Já a matriz 2 por 2, uma matriz 2 por 2, para calcular o determinante, tu lembra? Acho que a gente já comentou isso em algum momento, né? Já comentou. Tu multiplica os elementos da diagonal principal, multiplica os elementos da diagonal principal e subtrai do produto dos elementos da diagonal secundária. Isso é que é o determinante de uma matriz 2 por 2. Também não tem muita graça. Menos 6, menos 35, o determinante dessa matriz que acabou de surgir do além, menos 41. Tranquilo? Nada demais, né, cara? Pelo amor de Deus, ó. Bem tranquilo. Multiplica a principal, multiplica a secundária. Subtrai os resultados na sequência diagonal principal menos diagonal secundária. Claro, eu respondo primeiro sempre. Oi. O menos é da regra, né? O menos é da regra. Não tem como fazer uma multiplicação dos dois e diminuir depois e dar 5 também? Como é que é? Como é que é? Porque daí vai ficar que nem a determinante da matriz A. Não entendi, desculpa. Se eu multiplicar o 2 vezes menos 3, se eu multiplicar o 7 vezes 5 e diminuir e der 5, não vai ficar igual do determinante do A? Ah, mas como um é 1 por 1. Ah, outra, duas matrizes elas podem ter vários elementos distintos e dar o mesmo determinante. E se elas têm o mesmo determinante, elas têm alguma coisa, alguma característica que pode não ser explícita igual. O que eu disse é que se um número só da matriz muda e os outros se mantêm iguais, o determinante tem que mudar para revelar aquela alteração. Agora eu posso fazer uma mudança em vários números da matriz e o determinante continuar dando o mesmo resultado. Isso pode acontecer. Parabéns pelo comentário. Dá para achar os determinantes por uma matriz retangular? Não, determinante é só para matriz quadrada. Matriz retangular não tem determinante. Ótima pergunta também. Galerinha, a matriz 3 por 3 começa a ficar emocionante, porque pelo amor de Deus, né? Se nós chegamos aqui em 2015, não é para aprender esse tipo de coisa, né? Isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui qualquer criança, tu vai lá e explica para ela, ela fica feliz. Ah, eu sei, papai, aprendi a calcular determinante. Ah, que legal. Para ficar menos chata a aula, então, vamos à regra de sarros. É um sarro.
Regra de Sarros. Regra de Sarros é a regra que nós vamos usar para calcular determinante de matriz 3×3. Acabei de criar. Olha que gostosura é a regra de Sarros. Sarros diz, quer calcular o determinante de uma matriz 3×3? Escolha linha ou coluna. Ah, eu gosto de coluna, que bom. Pega a coluna e duplique tanto a primeira quanto a segunda. E depois que tu duplicou, tu faz a multiplicação na direção da diagonal, mas não uma multiplicação, 3 multiplicações, porque surgiram 3 diagonais. Certo? Multiplica esses caras todos, colocaremos os resultados aqui e faremos a soma. E depois, para alegrar amanhã, tu multiplica na direção da diagonal secundária. Faz a soma dos resultados e adivinha o que tu faz no final? Principal menos secundário. Resultado oriundo das multiplicações da diagonal principal, subtraído do resultado da outra. É gostosinho, né? 5, qual? Esse não, ele foi usado ali, ó. Sacou? Então eu tenho que usar todos os elementos na conta. É multiplicação, hein? Aqui é produto. Lembra? Foi vezes, não foi? Vezes e vezes. E depois subtraiu, né? Então primeiro é vezes. 5. Eu faria assim, ó, exatamente. Faria 2 vezes 3, 6, 6 vezes 7, 42. Isso aí tu já tem que ter essa malandragem, tá, gente? Tá na hora de tu começar a selecionar uma sequência boa para te fazer as contas, né? Você é teu amigo, né? 0. Que somando 47. Vamos que vamos. Ah, como é gostoso quando tem 0, né? 14, coisa linda. Menos 2. Somando 12. Quem é o det-C? Quem é o determinante da matriz C? Resultado da principal menos resultado da secundária. Det-C 35. Professor, não é aquele menos 1 e 5 que foram... Eles foram usados. Esse 5 é esse 5 que foi repetido. Esse menos 1 que não foi usado aqui, ó. Então, o Sarros criou essa regra para que todos os elementos da matriz fossem envolvidos no cálculo. O legal é que se tu não gosta de coluna, tu pode duplicar a linha. Funciona do mesmo jeito. Se tu duplicar a linha aqui embaixo, 1, 2, 0, menos 1, 5, 7, e fazer a mesma sequência de multiplicação, vai dar o mesmo resultado. Não, tem que ser as duas primeiras. Senão já muda a sequência que tu vai fazer as multiplicações. Vai mudar, né, a maneira como tu vai operar os números ali. Não, a regra de Sarros é usada para a matriz 3×3. Bacana a tua pergunta. Eu não sei, eu nunca fiz teste. Vou te falar, falei não automaticamente. Deixa eu ver. Duplica. E aí duplica de novo. Seis, 35. Que soma dá 41. E aí aqui ficaria 6 e 35. Se soma e subtrai dá 0. A regra de Sarros não faz sentido numa 2×2. Era menos 3 ali, não era? Deixa eu ver. Primeiro, vamos ver. Era 6, tá? 6 menos 35. Certo? Teria que dar, o determinante dela teria que dar menos 29. Certo? Tá? E se eu for fazer a regra de Sarros, duplicar a primeira linha, duplicar a segunda linha, multiplicar na direção diagonal principal, aí teria mais um produto ainda para fazer aqui, né? Certo? Daria mais 6 aqui, daria 47. Aqui daria 35, 6 e 35. 35 com 35, 70 mais 6, 76. E aí ficaria 47 menos 76, que é 29. Menos 29. Funciona. Só que é inútil. É um trabalho do cão. Né? Gastamos um monte de tempo, mas funciona. Eu nunca tinha parado para pensar.
Então tu vê que legal, né, cara? 10 anos de matemática, às vezes a pergunta é simples, né? E não, talvez até tinham me perguntado antes, eu tinha respondido automaticamente, sem pensar. A regra de Sarros vale. Unitária. 6, 6, 6. Duplica. 6, 6, 6. Multiplica. Multiplica. Soma. Multiplica. Multiplica. Soma. Subtrai? Não. Tu vê, para um não fecha. Se a gente for aplicar, né, letra por letra, a regra de Sarros, né? Certo? Interessante. Legal. De qualquer forma, nunca vamos fazer isso, né? Matriz unitária, a pergunta é ótima, é importante, mas, né, porque matriz unitária é o próprio elemento. Matriz 2 por 2, multiplica a principal, multiplica a secundária, subtrai. Principal menos secundária. A duplicação da determinante C poderia ocorrer embaixo? Botar um Isso, é isso que eu queria fazer ainda, para mostrar que tu pode selecionar se tu quer duplicar colunas, como foi o que eu fiz, né? Ou duplicar linhas. Tu pode pegar a primeira linha, duplica, pega a segunda linha e duplica. E aí vai lá e multiplica. Multiplica e multiplica. Certo? 5, 0 e 42. O que dá 47. Olha lá. Multiplica, dá 0. Multiplica, dá 14. E multiplica, dá menos 2. O que dá 12. E fazendo 47 menos 12, obtemos os mesmos 35 de antes. Então é opcional, é o aluno que escolhe se ele prefere duplicar linhas ou colunas. O grande risco que tu corre é desorganização. Se tu tiver preguiça de fazer os números alinhados, vai dar problema, tuas diagonais não vão ficar alinhadas, tu vai ter dificuldade e vai embaralhar os números na hora de multiplicar. Uma coisa que eu comecei a fazer no meu terceirão, né, eu ficava lendo aqueles livrinhos, né, de como melhorar o cérebro, não sei o que. Aí eu sabia que preencher palavra cruzada, né, fazer uma série de coisas envolvendo jogos mentais se deixava com o cérebro mais poderoso. Aí eu comecei a fazer esse tipo de conta de cabeça. Comecei a tentar fazer determinante de 3x3 de cabeça. Às vezes eu ficava lá 3 minutos pensando, errava. Meu, que ódio, cara. Só que aí, cara, depois de algum tempo dando essas aulas, eu percebi que a regra de Sarros é uma bosta. Se tu tem uma matriz 3x3, qual é o problema de tu fazer assim, ó? Multiplicar, dá 5. Certo? Aí tu guarda 5. Aí tu faz assim, ó, esse vezes esse vezes esse. Quanto é que é esse vezes esse vezes esse? 0. Aí depois tu faz 3 vezes 2, vezes 7. 42. E 42 mais 5 é 47. Olha que é difícil. Não. Seja vadio mental. Não é difícil multiplicar númerozinho e somar. Não é? Não é. Aí depois que tu guardou os 47 pila no bolso, tu vem porque tu não é vadio e tu multiplica. Dá 0. Dá 0. Aí tu multiplica. 14 vezes 1, que é 14. Aí tu pensa 14. E aí depois tu faz. E dá menos 2. E 14 com menos 2, qualquer um sabe que é 12. E se tu tinha 47 reais num bolso e 12 no outro e tira, sobra 35. Então qualquer pessoa que tem um cérebro e boa vontade pode calcular o determinante de uma matriz 3x3 de cabeça. É só não ser vadio. Mas não é o que dizem por aí. O que dizem por aí, Sarros, olha que saco. Para com isso, cara. Tá com preguicinha? Vou te explicar de novo. Sarros é uma merda. Esse vezes esse, diagonal principal. Aí, quando tu multiplica esses dois, tu não pode multiplicar por mais esses dois, né? Só sobrou o 0 para tu multiplicar, entendeu? Quando tu multiplica esse por esse, tu não vai multiplicar por esses dois, né? Só sobrou o 3. E não importa se tu trocar a ordem. Tu sacou? Multiplica a diagonal principal, multiplica na mesma direção e o cara que está faltando, multiplica na mesma direção com o cara que está faltando. Soma tudo isso e depois vai para a direção secundária. Ó, multiplica e o cara que está faltando, multiplica, esses dois estão alinhadinhos, tá vendo? E com o cara que está faltando. Soma tudo, subtrai um do outro. Então tu vê, o legal é que daqui a pouco tu vai fazer regra de Sarros, uma vez ou outra. Né? Não tem problema, treina um pouquinho isso. De repente faz daquilo teu porto seguro, mostra que tu é organizado, tu consegue fazer sempre daquele jeito.
Mas por que não ganhar alguns minutinhos e não sujar as mãos? Claro que se os números forem satânicos, a gente vai ter a humildade de fazer na munheca. Mas se os números forem tranquilos como dessa nossa matriz, faça de cabeça, exercite essa máquina poderosa que está guardada pela caixa craniana. Certo, meus queridos? Show, hein? Agora é contigo, cara. Chega de aulinha chata. Vamos fazer exercício que o tempo passa mais rápido. 10 minutos para te começar a tua tarefa. Página. Seria legal tu ler, ó. Eu quero que tu leia a página 22 e resolver a página 23. Tu só vai precisar da página 22 para os exercícios 2, pro exercício 2. Tá? Aí se tu quiser ler só na hora de fazer o exercício 2, não me importa. Página 22 e 23 é a tua tarefa. Empacou, chamou. Agiliza, cara. Pelo menos o exercício 1 tu faz nesses 10 minutos. Tô à disposição. Vamos! Vai, gente. Olha só.